Eu sou Elza Pereira Correia, professora de História, formada na Universidade Estadual de Londrina, cidade onde nasci, e estou na terceira legislatura de vereadora, tendo passado também pela experiência de deputada estadual aqui no estado do Paraná. Bem, o mais importante do meu currículo, sem dúvida nenhuma, é ter sido filha de comunistas, Manuel Jacinto Correia e Anita Correia. Com meus pais, eu aprendi as primeiras lições de vida, lições de solidariedade, generosidade, princípios da ética, da moral, da dignidade, princípios fundamentais que hoje me inspiram e me guiam no meu trabalho. Eu sou de uma família de 11 filhos, 8 legítimos, minha mãe adotou 3 crianças, e durante toda a nossa vida foram incontáveis os números de pessoas que passaram por nossa casa. Tanto filhos de comunistas, que precisavam de amparo, de cuidados com a saúde, eventualmente, como também por conta deste ensinamento da generosidade, da convivência com os que precisavam. Minha casa era sempre uma casa de convívio com muita gente. Meu pai, era operário da construção civil. Por conta da sua militância no Partido Comunista Brasileiro, ele foi preso 17 vezes. Em algumas dessas prisões ficou incomunicável por muito tempo. E foi uma vida de extremo sofrimento, insegurança, medo, dúvidas, incertezas do futuro. Tivemos que enfrentar muitas questões. Minha mãe era costureira e no bairro onde morávamos, por conta de sermos comunistas, havia sempre muita discriminação em relação à nossa família. E por ser costureira, cada vez que meu pai era preso, a vizinhança vinha, as freguesas da minha mãe levavam os tecidos com medo de alguma implicação, algum envolvimento. E aí começava novamente o martírio. Nós éramos despejados da casa onde morávamos, da forma mais violenta possível, porque passava também pela questão de humilhar o máximo que pudesse uma família de comunistas, porque os comunistas naquele momento, ainda hoje há preconceito, a discriminação em relação aos comunistas. A gente pode imaginar isso na década de 50, como era a questão. Nós tivemos que fugir muitas vezes na calada da noite. Apenas minha mãe pegava a máquina de costura e as crianças, e nós viajávamos sem saber direito para onde. Além dessa questão dos despejos das casas que nós vivíamos, tinha também as invasões que foram frequentes durante toda a minha infância. A polícia chegava sempre num grupo muito grande, em caminhões, aqueles com lona fechado em cima, desciam, faziam escarcéu, faziam muito barulho, acordava toda a vizinhança, porque normalmente vinham à noite, rasgavam os nossos livros, destruíam as nossas coisas, aterrorizava todas as crianças. Era uma coisa assustadora. E para nos livrarmos de uma dessas visitas, do horror dessas visitas, levava-se muito tempo. E elas eram sistemáticas. E, portanto, foi uma infância de sustos e sobressaltos. Inclusive, expulsão da escola. Hoje eu sei que era bullying que faziam conosco, que a gente não tinha noção, mas era essa questão dessa violência cotidiana que nós vivíamos como criança. Fora isso, também a violência das necessidades que passávamos. À medida que minha mãe perdia as suas freguesas, a minha avó era lavadeira e passadeira de roupa na cidade, também os seus clientes retiravam o trabalho dela. Então nós passávamos muitos momentos, situações muito difíceis, porque acabávamos sobrevivendo da comida ou de algum recurso ou da piedade alheia, digamos assim, daquelas pessoas que se diziam cristãs e chegavam a dizer: embora vocês sejam comunistas, está aqui um pouco de
de comida, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que a violência que os comunistas sofreram no Paraná e no Brasil não foi só durante os anos de chumbo da ditadura militar, foi sempre, a vida inteira. Mas como a lição de vida aprendida pelo meu pai era uma lição de amor, de esperança, de solidariedade, ele não se conformava com o estado de coisa que esse país vivia. Eu tenho certeza absoluta que a minha militância já clandestina no PCB e depois nos movimentos culturais, no movimento estudantil, no sindicalismo, isso tudo foi impulsionado, com certeza absoluta, pela inspiração do meu pai mesmo. Ele dizia que ninguém poderia baixar a guarda diante da violência em que os brasileiros viviam, a desigualdade, né? Ele era uma pessoa muito generosa e tinha com criança e com animais, era uma coisa incrível, que ele era muito alegre, era nordestino, então ele também gostava de cães, de gatos. Então a minha casa era uma casa cheia de crianças, cheia de bichos, e ainda nós morávamos em um período próximo ao albergue noturno, que era uma casa de assistência que acolhia moradores de rua, retirantes que chegavam aqui em Londrina. E aí, além de toda essa gente, nós ainda partilhávamos o pouco que nós tínhamos com essas pessoas que ficavam do lado de fora do albergue noturno depois das 7 horas da noite. Então era uma casa de todos, né? Isso realmente eu nunca vou esquecer, porque nós fizemos grandes amigos com pessoas que nós acolhíamos na rua. Então a minha avó fazia um sopão, meu pai mandou detetizar embaixo de um assoalho que era muito alto, espalhamos ali uns colchonetes e ali não cabia todo mundo dentro da casa e eles dormiam ali. Então essa lição de vida, né? De compartilhar, de socializar o que temos, o que tínhamos, é uma coisa que jamais a gente vai esquecer. Os episódios de violência foram incontáveis. Quando eles rasgavam os nossos livros, e meu pai insistia, ele saía da cadeia, a primeira coisa que ele fazia era comprar novamente os clássicos das literaturas, né? Jorge Amado, José de Alencar. Podia faltar dinheiro para outra coisa, mas esse ele arrumava para repor os livros que a polícia levava. E aí nós aprendemos a fazer coisas incríveis. Como ele foi preso muitas vezes, e tudo que acontecia no Paraná, o primeiro a ser preso era ele, e sempre nós tínhamos alguns avisos dos comunistas, e Emanuel, se prepara que você vai ser preso novamente. Então a minha avó, mãe da minha mãe, ela colocava os livros em latas de 20 litros, aquelas latas grandes de óleo, amarrava uma lona em cima e nós enterrávamos aquilo no quintal. E a gente era criança e brincávamos com a criançada da vizinhança e dizíamos que nós tínhamos uma plantação de livros em casa, que era a única casa que tinha plantação de livros. Quando as coisas acalmavam, nós tirávamos esses livros, desenterrávamos esses livros. Mas perdemos muito. Nós tínhamos numa ocasião também em que meu pai já havia sido preso, mas fomos avisados de que a polícia faria uma busca na nossa casa de armas, de materiais perigosos, sei lá o que eles estavam procurando tanto, e que era preciso a gente também esconder se houvesse algum material político, o que quer que tivesse na casa. Aí a minha avó, cansada de enterrar livros, de plantar livros, ou colocar no telhado da casa, nós resolvemos, com muita dor no coração, e eu me lembro que a gente chorava muito, nós éramos muito pequenos, e a minha avó resolveu que dessa vez ela ia jogar na privada. Nós tínhamos aquelas privadas de fundo de quintal, não era dentro da casa, tipo fossa, e nós jogávamos os livros, e eu me lembro que as crianças ficavam ali no buraco da privada, dizendo adeus, Sabugosa, adeus, os personagens dos livros que nós íamos, adeus, Narizinho. Minha avó dizia, olha, vocês vão ficar sem os livros, mas eu quero ver se algum meganha vai entrar no meio da merda para tirar os livros que são fundamentais para que vocês virem pessoas cada vez melhores. Eu me lembro perfeitamente da minha avó falando isso para a gente. Depois o pai compra de novo,
e a gente chorando e jogando os livros lá dentro da privada. E uma outra coisa que eu me lembro com muita frequência, nessas invasões violentas e sem sentido que a polícia fazia, era que meu pai era um pouco descuidado, e ele colocava na contracapa dos livros códigos, nome de companheiros, enfim. E numa dessas, quando eles tiravam da estante dos livros, eles jogavam pelo chão e caíam muitos papéis, e uma vez um companheiro foi preso por conta disso. Tinha o nome dele e o endereço. Então, a lição que minha mãe nos ensinou depois desse episódio era que quando a polícia chegasse em casa e começasse a destruir as coisas e tirar os livros da estante, todos os papéis que caíssem no chão, podia ser até receita de bolo, fosse o que fosse, nós devíamos comer esses papéis. Então as crianças todas pulavam em cima daqueles papeizinhos que escapuliam dos livros e a gente comia tudo. E era a polícia em cima, tirando a gente engolindo os papéis e comendo os papéis. Fizemos isso inúmeras vezes, porque essa era uma tarefa. Então eu tinha 5, 6, 7 anos de idade, nós já tínhamos tarefa partidária, e uma era essa. A outra era brincar na calçada com um pano branco. Quando era branco era porque os comunistas e os companheiros podiam chegar, que a área estava livre. E quando era um pano vermelho, a gente de vestido vermelho, é porque eles não podiam chegar, que era um sinal de perigo, que meu pai tinha sido preso ou a polícia havia estado em casa naquele momento. E coisas desse tipo, de ter que fugir à noite. Me lembro de uma dessas fugas, nós fomos para uma cidade chamada Marília, e minha mãe estava grávida, e uma dessas viagens, nós ficamos em cima de uma caminhonete de um companheiro chamado Ernesto Mendes, também comunista. E nós tínhamos que fugir, porque meu pai já estava preso e minha mãe ameaçada de prisão. Então os companheiros do partido entenderam que era melhor ela também sair da cidade. E nós viajamos toda a noite em cima dessa caminhonete, era uma Ford, não me lembro, uma caminhonete verde. E no trajeto daqui até essa cidade, a minha avó foi mudando a nossa identidade. Meu pai não era Manuel Jacinto, minha mãe não era Anita, ela não era Maria, e meu nome não era Elza, enfim, ela mudou a identidade, inclusive das crianças, né? Que foi a viagem inteira, esse trabalho da minha avó para que nós mudássemos a nossa identidade. E chegamos em Marília, nada daquilo que tinha sido prometido, nós não tínhamos casa, nós ficamos lá sem saber o que fazer e fomos morar num barraco à beira de um lixão. E nesse lixão tinha muita cobra e o assoalho da casa, do barraco, era muito largo e essas cobras ficavam à noite passeando ali embaixo. Então minha avó botava uma latinha com uma bucha para ficar acesa durante a noite toda para as cobras não subirem pelas frestas do assoalho. Nesse local horroroso, fora o cheiro do lixão insuportável, nós ficamos durante um bom tempo, até que minha avó conseguisse uma outra casa para a gente poder mudar. Quando mudamos para essa outra casa, um dia chegou no portão, e naquela época os policiais se disfarçavam de vendedores de livros, enfim. E a gente já tinha uma certa tática, minha mãe raramente ela errava quando chegava alguém querendo vender alguma coisa, ela já sabia identificar se era comunista, se era polícia ou se não era polícia. Eu estava brincando lá fora com meus irmãos, chegou esse senhor, bateu palma e perguntou: menina, como é o nome do teu pai? E na hora eu me esqueci. E aí eu chamei a minha mãe: mãe, ela saiu na janela: o que é, Elza? Eu falei, não, ela falou: o que é, menina? Ela não falou meu nome. Aí eu disse: como é mesmo o nome do pai aqui nessa cidade? Então eu fiquei sem dormir vários dias com remorso, porque se acontecesse alguma coisa com meu pai, a responsabilidade era minha. Então essa foi a nossa vivência toda a infância. Eu cheguei a escrever um bilhete Prestes, Luiz Carlos Prestes. Os comunistas usavam um subterfúgio, que era bilhetes em caixa de fósforo. Eles escreviam aquele bilhetinho para transportar. Eu mesmo cheguei a transportar várias caixas de fósforo, porque das crianças desconfiavam menos. Eu escrevi um bilhete danada da vida,
porque meu pai estava preso, incomunicável, eu não o via há muitos anos. E eu escrevi um bilhete esculhambando com o Prestes, porque eu achava que ele era o patrão do meu pai. Então eu mandei esse bilhete e nunca soube se ele recebeu ou não, mas eu me lembro desse episódio. Na adolescência não foi diferente, foi muito sobressalto, muita dificuldade. Eu já estava envolvida na militância, né? Eu era militante clandestina do PCB e também participava do movimento cultural, teatral e também no movimento de mulheres. Então, depois da abertura dos arquivos, que eu peguei as minhas fichas no DOPS, eu percebi, eu verifiquei que durante muitos anos eu fui observada e perseguida pela polícia, onde eu entrava, com quem eu falava, onde eu ia. Nós fundamos aqui a Frente Democrática da Mulher Londrinense, na luta pela redemocratização, pela anistia, e tivemos uma atuação muito firme aqui em Londrina, muito contundente aqui em Londrina, dentro do MDB à época. Fale como você chegou a Londrina. Em que ano? Eu nasci em Londrina, em que situação? Né? Eu nasci em 47. O meu pai foi o primeiro vereador comunista da cidade de Londrina. Ele e o Dr. Newton Câmara, que era um médico comunista. Meu pai tornou-se comunista por conta do Dr. Câmara. Eles eram os dois cearenses, da mesma região, do sertão do Ceará, e meu pai operário, vindo de uma vida extremamente difícil. Meu pai foi um capitão de areia, enfim, é uma história que a gente conta num outro momento. Mas meu pai veio da Bahia, que ele era construtor de linha férrea, passando por Minas Gerais. Na Bahia morreu a minha primeira irmã por falta absoluta de cuidados médicos. Ele mesmo enterrou a minha irmã, porque não havia sequer um lugar para enterrar. Então ele veio para Minas, um grande sofrimento, onde nasceu a Edna, a minha irmã mais velha. Veio para Londrina, passando antes por São Paulo, uma experiência de fazenda de café. E chegou aqui e foi ser operário da construção civil. E foi trabalhar exatamente, depois de várias construções feitas, ele era mestre de obras, ele foi trabalhar com o Dr. Newton Câmara, construindo um hotel ali na avenida, aqui em Londrina, na Souza Naves. E ficaram amigos. E meu pai identificou-se muito com a conversa do Dr. Newton Câmara, com as coisas que ele colocava, que havia uma identidade muito grande do que meu pai sentia. Meu pai era um homem autodidata, nunca foi à escola, mas ele era um homem inteligentíssimo, né? E gostava de ler, aprendeu a ler sozinho. Então o Dr. Newton Câmara passava a literatura para ele do Partido Comunista, enfim. E ele foi entendendo que ele já era um comunista sem saber que era. E começou a militar e teve uma importância fundamental aqui no Paraná. Aí meu pai saiu candidato a vereador em 47, e a primeira legislatura aqui na Câmara de Vereadores de Londrina, mas como o Partido Comunista estava na ilegalidade, ele saiu pelo PTB, que era um partido mais próximo, né, aos comunistas. Tanto ele quanto Câmara foram eleitos e nessa primeira legislatura. E teve um papel fundamental. Nesse momento, na década de 50, eclodiu aquela guerrilha em Porecatu. Meu pai teve a tarefa, como militante comunista, de participar ativamente na guerrilha de Porecatu, teve um papel fundamental, que é um outro episódio muito importante. Meu pai foi fundador das primeiras ligas camponesas, não foi o Julião. Foi meu pai aqui no Paraná, que fundou as primeiras ligas camponesas, os primeiros sindicatos aqui de Londrina. Ele era militante da AROL, Associação Recreativa de Operários Londrinense, que era uma entidade que também era um embrião do movimento negro da cidade de Londrina. Então ele sempre teve uma participação muito ativa, fundando sindicatos carroceiros, ferroviários, saqueiros, que eram as atividades naquela época. Ele foi um militante comunista até a morte. Meu pai morreu de sequelas de cadeia. Jamais ele deixou de dizer que era comunista, sim, com muito orgulho, porque ele tinha a dimensão exata do que era ser um militante comunista. Foi entregue por alguns companheiros, passou por situações muito difíceis, mas era um homem ético, um homem que sabia porque era comunista e jamais negligenciou o seu papel. Passou por momentos muito complicados dentro do próprio partido,
dentro do Comitê Central, ele tinha críticas ao partido, ele fez uma crítica contundente em relação à guerrilha de Porecatu. Ele achava que não precisava chegar onde chegou aquela guerrilha, que os comunistas foram longe demais. Aliás, saiu recentemente um livro do Marcelo Oikawa, contando, um jornalista que mora em Curitiba, contando exatamente essa história. A guerrilha de Porecatu, a guerrilha que os comunistas esqueceram. E meu pai fazia autocrítica já naquela época. E por conta disso, ele teve muitos problemas com a direção do Partido Comunista Brasileiro. Ele era um homem crítico, contundente, não negava a sua condição de comunista, de militante comunista, e nenhuma das suas prisões ele negou isso, porque a primeira pergunta que fazia, o senhor declara que é comunista? Ele dizia, com muita honra, eu sou comunista. Então, é preciso resgatar essa memória histórica, desse posicionamento corajoso, decidido, que ajudou a construir a história brasileira, né? Porque meu pai não era um militantezinho comunista aqui de Londrina. Ele era um soldado do partido, né? E teve, inclusive, tarefas no Uruguai. Meu pai foi um homem preparado, que se necessário fosse para a guerrilha também. Então, eu acho que ele sofreu muito, era um homem extremamente simples, e o Partido Comunista Brasileiro deve muita coisa ao meu pai, ainda hoje. Mas ele não cobra, eu é que estou cobrando, porque eu acho que a memória, a história, a luta que ele teve, e ele dizia, eu não sou comunista porque alguém me pediu para ser, eu sou porque eu acredito no socialismo, eu tenho certeza absoluta que esse é o regime que realmente garante justiça social, garante cidadania e direitos humanos. E não há outro regime capaz de garantir isso para as pessoas. É lógico que com o passar do tempo ele fazia críticas também ao socialismo, aos modelos que nós tínhamos, num determinado momento a Rússia, depois, num determinado momento a China e também Cuba, mas ele criticava algumas situações, inclusive dizendo que o Brasil era um país diferente, de proporções geográficas gigantescas, com especificidades que precisávamos pensar no país como de outra maneira, de outra forma, que não copiar modelos de outros países em que o socialismo, houve essa tentativa de implantação do socialismo. Então ele era um homem com uma visão futurista, uma visão de mundo lá na frente, né? Nunca foi sectário. Nós tínhamos alguma dificuldade com ele no começo, porque ele não queria que a gente lesse gibi, que a gente usasse calça jeans, nem que tomasse Coca-Cola. Depois também ele foi se modernizando, a gente tomava Coca-Cola, a gente lia gibi, só não usava calça jeans porque era mais difícil para essa tarefa, era mais complicado. Mas nós éramos jovens e achávamos isso tudo uma bobagem também. E algumas coisas, algumas brincadeiras dele, eu me lembro que eu cheguei um dia toda contente para contar para ele, das poucas vezes que ele ficava em casa, que eu tinha aprendido uma coisa nova na escola, que era rezar o Pai Nosso. E aí disse para ele, como é rezar o Pai Nosso? Aí eu disse, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Aí ele disse, não, filha, te ensinaram errado. Eu falei, mas como errado? Ele disse, não, você tem que dizer Marx, Engels, Lenin, Stalin e Prestes. Foi um desastre. Na escola, no dia seguinte, eu dizendo para a professora que eu tinha um outro jeito de rezar e fui lá dizer Marx, Engels, Lenin, Stalin, Prestes, e lógico que é de castigo, levei uma bronca danada. Ele morria de rir, e sendo que ele era muito bem-humorado, mas essa brincadeira dele eu não gostei nada não, porque me custou um castigo danado na escola. E isso, ele era muito alegre, muito vibrante, né? Morreu ele tinha efisema pulmonar, ele sofreu muita tortura, ficou em Pela Porco, né, que era um cubículo com água gelada pingando na cabeça. Ele não tinha curso superior, então as prisões eram em celas comuns. Muito sofrimento, mas ele dizia, podem quebrar os meus ossos, mas eu não negarei a minha condição de comunista. Então eu tenho muito orgulho de ter sido filha de Manuel Jacinto Correia e Anita Correia, porque os comunistas eram pessoas comuns, pessoas que tinham sonhos, pessoas que queriam o melhor para a sua família, pessoas que
O meu pai era um pai extremamente amoroso, generoso, daqueles homens que desapropriava, como ele dizia, uma florzinha pela cerca alheia para levar para um filho, para uma criança. Então, mas naquele momento a gente não tinha como contar essa história, né? Nós éramos proibidos, inclusive, de falar sobre isso. Em muitas escolas nós éramos proibidas pela minha mãe e pela minha avó de dizer que nós éramos filhos de comunistas, porque nós seríamos com certeza expulsos da escola. Passamos muita fome, passamos muito frio, passamos muito medo, mas nada disso foi capaz de abalar o amor e o respeito que nós tínhamos pela nossa família, pelo meu pai, pela minha mãe e pela minha avó. Porque eu me lembro muito do meu pai, evidentemente, pelo que ele representou para mim, mas eu lembro muito também dos rostos femininos, de duas mulheres extraordinárias, corajosas, que enfrentavam a polícia, que minha avó empurrava a polícia quando elas iam para cima das crianças, quando ela saía pelas ruas de Londrina, andando a pé, me arrastando pela mão, ou outro filho, para cobrar a ajuda de custo que os comunistas deviam pagar para nós e nunca pagavam, e que nós tínhamos que, às vezes, passar fome mesmo, porque eles também negligenciavam essa obrigação partidária. Então, essas mulheres também, nesse resgate da memória histórica, é preciso lembrar que atrás de um comunista tinham mulheres incríveis, que faziam toda a infraestrutura, a retaguarda, para que eles pudessem militar, porque elas é que cuidavam efetivamente das crianças, elas que aguentavam o cotidiano de sofrimento, de receber escondido, como era na minha casa, na calada da noite, muitos comunistas feridos, machucados, que minha mãe cuidava, jovens militantes do partido que equivocadamente eram colocados na lavoura, meninos que faziam medicina, que faziam ir para o campo e arrebentavam com suas mãos para aprender o que era ser camponês. Eles não eram camponeses. Então, equívocos homéricos foram cometidos também, que em algum momento a história tem que conversar sobre isso, né? E eles entravam à noite da minha casa, minha mãe cuidava daqueles ferimentos, daqueles meninos, daquelas meninas. Perdi muitos amigos que passavam por lá e nunca mais eu os via. Então, é uma história de sobressalto, né? Depois, a minha militância cultural, fui para o movimento de teatro e fui presa também, presa política. Isso foi uma coisa complicada, que eu digo que eu não fui presa por alguns dias, eu sofri prisão perpétua. Porque todas as pessoas que foram presas nesse país, é impossível esquecer esse episódio da vida da gente. Eu sou uma presa de prisão perpétua. Não importa se você ficou uma semana, se você ficou 15 dias, se você ficou um mês, se você foi presa por anos, como meu pai, que ficou 4 anos preso incomunicável. Essas marcas são profundas e elas ficam, não são marcas que deixam apenas os hematomas na pele, são marcas que ficam na alma, ficam dentro de você. Eu levei mais de 1 ano para me recuperar emocionalmente. E a minha psicóloga foi minha mãe. Eu adquiri um medo de escuro muito grande. E a minha mãe, com a sua sabedoria, ela apagava as luzes da casa, me fazia andar por vários cômodos. E quando ela via que eu não ia aguentar, ela acendia a luz e me abraçava. Então eu perdi o medo do escuro com essa tática, que as mulheres comunistas tinham que adquirir várias táticas de sobrevivência, tanto dela como de seus filhos. Então a minha mãe me ajudou nessa questão do medo do escuro. Eu também fiquei com muitos traumas. Eu fiquei com um problema de perda de memória durante muito tempo. Eu não podia ouvir sirene, não sei de onde veio isso, talvez porque no quartel tivesse alguma sirene próxima, é um vácuo na minha cabeça. Mas eu estivesse onde eu estivesse, eu ouvisse sirene de ambulância ou de fábrica, qualquer sirene, eu me urinava inteira em qualquer lugar, de pânico.
Eu fiquei muito doente. Eu fiquei muito doente e fiquei tão magra que eu não aguentava pegar um talher para me alimentar, eu precisava ser alimentada. Que idade você tinha, Elza? Eu tinha 22 anos. Então foi uma violência que isso você não recupera. Você toca a vida, você segue o teu barco, né? Me formei na universidade, dei aula na universidade, tenho a minha militância até hoje, mas esse pedaço da minha vida foi arrancado como se fosse um membro. Então, até hoje, você vê quantos anos depois, eu tenho sonhos horríveis, ainda da polícia invadindo a nossa casa, ou meu pai sendo preso, ou eu mesma na prisão. Então, essas coisas ferem profundamente, e eu não gosto de falar sobre esse assunto, mas eu acho que eu tenho obrigação política de falar sobre esse assunto. Esse é um pedaço da vida brasileira que precisa ser resgatado e que nunca mais ele pode voltar. Nós redemocratizamos o país, estamos trabalhando efetivamente para que nós tenhamos de fato uma democracia participativa que não temos ainda. Estamos ainda trabalhando para que nós tenhamos igualdade e oportunidade na sociedade que nós vivemos. Nós vivemos ainda hoje coisas inaceitáveis no Brasil, evidentemente, mas nós conseguimos. Homens e mulheres corajosos, nós conseguimos a anistia, nós conseguimos a redemocratização do país, nós estávamos lá nas diretas, nós estávamos nas ruas, nós estávamos nas manifestações, nas caminhadas, nos palanques, nós estávamos dizendo que nós queremos um país livre. E o preço que nós estamos pagando para construir esse país livre, eles permanecem. E não são preços baixos, são preços muito impagáveis. Não há indenização política que me devolva os anos da minha juventude que eu perdi. Não há. Mas, evidentemente, que a gente tem que contar essa história, porque quando nós falamos sobre isso, parece que isso não aconteceu. Essa nova geração, essa juventude, ela não entende que isso de fato aconteceu, que muitos jovens foram mortos, que muitos pais e muitas mães choram os corpos de seus filhos até hoje que não foram entregues, não foram devolvidos. Eu perdi muitos amigos, perdi muitas pessoas que eu chamava de tio, desde criança, amigos da minha família. Então, realmente uma coisa extremamente violenta, retirar mesmo um pedaço da história da gente, né? Eu não sei que Elza Correia eu seria hoje se não tivesse vivido aquilo tudo, né? Mas também sei que nós passamos por um corredor polonês, mas passamos juntos. A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, a minha avó, muitos companheiros generosos, solidários. Nós passamos esse corredor polonês e, apesar de tudo que nós passamos, nós saímos com algumas marcas, alguns hematomas, com alguns arranhões, mas saímos inteiros. Talvez essa seja a maior vingança, muitos de nós ter saído inteiro desse corredor polonês que nós passamos. Vamos falar um pouquinho da sua... você disse que atuou na clandestinidade, né, em quais organizações, ou em qual organização, e quais as que eram mais próximas. Falar desses grupos que, no seu início, né, na sua juventude, te influenciaram. Nós participamos, né, nós éramos do PCB, então tinha o grupo da Juventude Comunista, e nós tínhamos as nossas tarefas, né, nós militávamos com tarefas partidárias, não só do ponto de vista de estudar, mas também os seminários, reuniões, as tarefas, né, de estratégias de militância que nós tínhamos, de trazermos mais jovens para a militância, que não era uma tarefa fácil, era uma tarefa difícil, mas eu posso dizer que a minha maior atuação foi no movimento cultural, porque na época da ditadura, a esfera que nós tínhamos de manifestação era através das artes. Eu fiz teatro com a Anitta Jacon, que também teve problemas com a polícia durante muito tempo. Ela é médica, mora em Arapongas.
O Abelardo Moreira, que já faleceu, também foi preso com meu pai e tinha uma militância de apoio aos comunistas. E eu me envolvi no movimento cultural desde a faculdade. Dentro da faculdade estava lotada de policiais disfarçados de estudantes, né? E eu fui, depois que eu peguei essas fichas no DOPS, eu percebi que quem me dedava era a FUEL, naquele momento, que era a Fundação Universidade Estadual de Londrina. Então, essa documentação era extraída de dentro da universidade, onde eu comecei a minha atuação cultural. A gente participava do movimento, eu fui da ULES, né, da União dos Estudantes Secundaristas, que já sempre como tarefa, inclusive, partidária. Depois militei no DCE, e depois passando pelos centros acadêmicos, mas o vetor foi o caminho da cultura, né? Logicamente também era muito complicado, porque tínhamos os censores que censuravam as nossas peças. Eu passei a ser, inclusive, diretora de teatro infantil, e as nossas peças todas quase eram censuradas, porque a gente tinha que dizer alguma coisa. Nós queríamos contar o que nós estávamos vivendo, que momento era aquele da vida brasileira, para quem nos assistisse. Então, nós fizemos peças incríveis, da Hilda Ritz, que era o Verdugo, e Guernica, né, do Boal, e tantas outras peças, contando. E, logicamente, que nós introduzíamos nessas peças questões que levavam à reflexão do momento da vida brasileira, mas os censores eram implacáveis. Nós tínhamos as nossas estratégias também, a gente fazia um ensaio para o censor, depois fazíamos outro ensaio de verdade, a gente ia driblando o sistema, e nas brechas que o sistema deixava, nós tínhamos a nossa militância. Então, eu militava na Juventude Comunista e também militava no MDB, os movimentos sociais. Eu sou fundadora do MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, não era nem partido, onde todos nós estávamos lá dentro. Os progressistas, os comunistas, os cristãos, os nacionalistas, enfim, está todo mundo junto. Meu pai brincava que era um ninho que acolhia os ovos de todos aqueles que estivessem olhando na mesma direção naquele momento. Depois, né, com uma abertura em 85, o PT antes, em 79, mas outros partidos se constituíram depois do MDB. Trouxemos o Ulisses Guimarães aqui, tivemos um movimento forte de mulheres em Londrina, que também discutia a questão da ditadura militar. Minha mãe foi a fundadora, em 49, imaginem vocês, ela foi a fundadora que era o movimento de mulheres, Associação Feminina de Londrina, em 1949, que tinha 150 mulheres, a grande maioria mulheres de comunistas, que era uma fachada esse movimento. Mas elas conseguiam interferir em questões sociais, asfalto, escolas, creches, mas na verdade era uma fachada para a militância do Partido Comunista. Agora vejam vocês, a minha mãe, elas quando se juntaram, elas eram apenas tarefeiras dos seus maridos, dos seus companheiros comunistas. Mas ao se juntarem, elas descobriram que muitas questões relativas às mulheres tinham que ser discutidas também. Porque não pense você, porque os maridos eram comunistas, que muitas mulheres não sofriam violência doméstica. Também sofriam. Comunistas não eram santos, todos eles, né? Eu tive a sorte de ter um pai maravilhoso, mas eu tive amigas que não tinham pais tão maravilhosos assim. E passaram por minha casa companheiros do Partido Comunista que cantaram a minha mãe, que ela expulsava os caras na calada da noite. Meu pai preso, ela acolhia os comunistas e passou por situações complicadas. E isso tem que ser colocado também. Eram homens comuns, eram pessoas comuns. Então, na verdade, esse movimento, quando elas começaram a querer discutir a questão da condição feminina, da vida das mulheres, aí o bicho pegou. Porque de um lado eram os companheiros comunistas querendo que elas não fossem mais militantes dessa entidade, e a polícia perseguindo a entidade porque descobriu que eram de mulheres comunistas. Era muito complicado. Eu me lembro de perder a conta de quantas pichações eu saí, puxada pela minha mãe, que tinha muitos filhos, tinha que levar as crianças também nas pichações. Olha que coisa incrível. Então, nós saímos várias vezes fazendo pela cidade pichação Viva Cuba,
nossos filhos não irão para a guerra na Coreia, o petróleo é nosso, enfim, tantas outras coisas, né? Viva o socialismo e por aí afora, as frases a gente decorava. Eu me lembro até que tem um episódio que nós aqui em Londrina, eu era bem pequena, e nós fomos fazer, minha mãe, os homens iam atrás de retaguarda, com os carros, eles acendiam as luzes, quando tinha perigo a gente vazava. E as mulheres, minha mãe estava pichando com a dona Dolores Machado, que era uma comunista incrível também, que já faleceu. Uma pena que esses grandes homens e mulheres já estejam se reunindo aí em outra dimensão. Mas ela escreveu Viva CU. Quando ela escreveu B de pá, Cuba, a polícia pintou e nós saímos correndo. E durante muito tempo ficou lá pintado no asfalto Viva Cu. E a gente não sabe, as pessoas passavam, olha que gente mais educada, essa molecada, olha esses jovens. Mas não eram jovens, foram as mulheres comunistas que pintaram ali Viva Cu, porque o Bá não deu tempo de escrever. Então a gente também tem várias histórias. Havia uma mulher comunista em Londrina chamada Maria de Carvalho. Ela era grandiosa, uma mulher corajosa. E a minha mãe entregava também, as mulheres tinham tarefa de entregar os jornais do partido. Então, a Dona Maria de Carvalho era muito provocativa. Toda vez que ela ia para a Avenida Paraná ou para algum local na periferia de Londrina para entregar o jornal, que era Última Hora, não me lembro o nome do jornal, era um jornal do partido, Voz Operária, acho que era Voz Operária. Voz Operária. Então, o que acontecia? Ela vestia um vestido vermelho. Aquele vestido vermelho era só para provocar. Ela vestia aquela roupa e saía entregando os jornais. E tiveram muitos embates em muitos momentos com a TFP, com aquele pessoal todo aqui de Londrina, que provocavam também. Então, essas mulheres, a gente fala sempre dos homens militantes, né, dos heróis brasileiros na luta clandestina, né, enfim, mas é preciso também colocar o nome dessas mulheres, Santa, Maria de Carvalho, Maria de Lima, Anita Correia, Maria César e tantas outras mulheres, né, que estiveram à frente desses movimentos, escondendo armas na casa, como foi o meu caso. Minha casa tinha caixotes e caixotes de armas. Minha mãe produziu toda a roupa dos guerrilheiros de Porecatu, sem medida, de qualquer jeito, né, mais ou menos pela medida do meu pai. Então, perdi a conta de quantas reuniões políticas aconteceram na minha casa. Eles entravam à noite, saíam à noite seguinte. E tanto é que nas nossas brincadeiras nós éramos umas crianças chatas, porque nós queríamos brincar de reuniãozinha, a gente queria ser dirigente do comitê central, a gente aplaudia assim com os dedos. Então as crianças achavam chatíssimas as nossas brincadeiras, que nós não queríamos brincar de casinha, de fazer comidinha, a gente queria brincar de reuniãozinha, né? Porque era a vivência dessas crianças, dos filhos dos comunistas e a minha também. Então, 100 vidas eu tivesse, 100 vidas eu gostaria de ter nascido filha de comunistas. Fala como é que foi a sua experiência a partir de um mandato eletivo. Como é que começou, que você colocou o seu nome e como é essa experiência de estar, né, numa instituição e poder tentar pelo menos fazer a diferença? Eu tinha muita resistência, eu tinha muita resistência. Na verdade, a minha primeira experiência foi o Márcio de Almeida, que era também do Partido Comunista, que eu fui presidente do PCB aqui em 85. Ele era deputado estadual pelo PMDB. E depois, quando o Partido Comunista brasileiro foi para a legalidade, em 85, nós nos reunimos todos no partido. E para que ele fosse reeleito, numa tentativa de reeleição frustrada, por sinal, eu saí como candidata, foi a primeira experiência, com uma tarefa novamente. A tarefa de tentar fazer com que o Márcio Almeida se reelegesse. Não conseguiu se reeleger, e naquela experiência de ter sido candidata, ir para a rua conversar com as pessoas, ouvir as demandas,
sentir a necessidade da população de uma forma diferente, não tão distante como a gente tinha através do movimento cultural, do movimento social, mas conversando com as pessoas, eu acho que eu entendi que meu papel poderia ser outro, poderia ser no parlamento. Que o poder só serve realmente para você transformar a vida das pessoas, para você utilizar toda essa experiência que eu adquiri em benefício dessa população que é cotidianamente aviltada, humilhada, sofrida por esse modelo podre de fazer política no país, que não serve nem para homem, nem para mulher, nem para ninguém. Então eu entendi naquele momento que eu deveria sair candidata. Aí eu fui convidada pelo Sheida, em 93, para fazer parte do seu governo, 93, do governo executivo aqui em Londrina, e eu fui a pessoa que implantou a Coordenadoria da Mulher. Foi a primeira instituição feminista, se é que eu posso chamar assim, em Londrina, com caráter institucional. Nós implantamos a Coordenadoria da Mulher, evidentemente com a minha experiência como militante partidária, nós instituímos Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, então eu pude, na prática, colocar toda aquela experiência que eu trazia dessa história de militância para dentro de um trabalho concreto, dentro de um poder executivo. Depois disso eu saí candidata, vereadora de 2 legislaturas, mas como nós saímos, eu era do PCB, ninguém queria fazer coligação com a gente, eu saía sozinha, fazia votos para me eleger, mas não conseguia me eleger. E aí depois nós fizemos a aliança com o PT, uma primeira vez, mas eu fui eleita a primeira vez pelo PCdoB, porque eu insistia em querer militar no Partido Comunista. Como o Partido Comunista brasileiro virou PPS e perdeu totalmente, na minha avaliação, a sua identidade enquanto partido, eu me recusei a ficar compactuando com aquilo que virou o PCB. Aí eu fui para o PCdoB e também fiquei extremamente decepcionada, evidentemente não posso generalizar, evidentemente, tenho grandes companheiros dentro do PCdoB, mas em Londrina foi uma experiência muito complicada. Então eu também, e quando eu fui eleita pelo PCdoB, eu havia acabado de sair do embate, não, antes, a primeira vez eu não fui eleita pelo PCdoB, não, fui eleita pelo PMDB, exatamente, coligado com o PT. A segunda experiência foi com o PCdoB, mas eu estava um confronto na cidade, que eu já era vereador, e foi um confronto muito grande, que era da cassação do prefeito Bellinati. Entreguei no Ministério Público as denúncias de malversação do dinheiro público, e ele acabou sendo cassado, e eu, nesse momento, eu fiz 8.986 votos. Até hoje foi a vereadora mais votada da cidade de Londrina. E nesses mandatos, evidentemente, tanto o primeiro quanto o segundo e agora o terceiro, sempre tentando pelo menos colocar em prática toda essa experiência que eu tive enquanto militante por onde eu passei, né? E é assim que tem que ser. Então, tentando fazer um trabalho muito grande para que a gente abandonasse a velha política, trabalhássemos, tentando mostrar qual é o papel do vereador, tentando mostrar que nós não temos que sermos parlamentares populistas, clientelistas e trocar favores. Então isso me causou muitos problemas, mas eu insisti nessa tese, né? E acho que tive algum êxito em algum momento, em outros momentos não, que é assim mesmo que acontece, a pressão é muito grande, a violência também é muito grande nesse campo. Mas eu acho que até aqui eu tenho cumprido. Depois passei pela Assembleia Legislativa como deputada, tive a oportunidade também de trabalhar, conhecer um pouco mais o Paraná, interferindo sempre nas políticas públicas, especialmente na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social, nas secretarias de assistência social, mas sempre com esse vetor do recorte de gênero, né? Eu fui, na verdade, presidente do Conselho Estadual da Mulher, eu fui militante do Conselho Nacional do Direito da Mulher,
estive naquela grande conferência mundial na China, representando o Brasil com outras companheiras, e sempre trabalhando esse recorte da mulher ser olhada na sociedade como uma protagonista da história, não uma espectadora da história. Porque ela sempre foi, né? Na história do Brasil, na história da humanidade, a mulher sempre esteve ali desde a Idade Média. Então, mas a história sempre fez questão de nos deixar ali na retaguarda, como o Balangandã virou moda, botar uma mulher de vice-presidente, ou enfim. E nós não queremos isso, nós queremos, né, militar com a nossa capacidade, com a nossa competência também de ajudar a transformar esse país. Evidentemente que conseguimos alguns avanços, temos hoje uma Secretaria Nacional de Política Pública para Mulheres, temos vários programas, temos a Dilma Rousseff como Presidente da República, mas lhe engano achar que a luta das mulheres ainda nós podemos descansar. Não, a estrada é longa, árdua, e nós temos que lutar muito ainda, porque hoje nós representamos apenas 10% da militância política parlamentar, apesar de sermos a maioria, 52% da população, somos a maioria da população, mãe da outra metade, somos mais da metade da população e mãe da outra metade, mas ainda temos que matar vários leões por dia para provar que nós, tanto quanto os homens, temos a responsabilidade, não é nem direito, é a responsabilidade e o compromisso de construirmos uma nação democrática e justa para homens e para mulheres. Então essa luta é muito difícil, mas sinceramente, se eu disser que nessa minha caminhada eu me esqueço 1 minuto da Anita Correia e da Maria César, a minha mãe e a minha avó, eu estaria faltando com a verdade. Elas são a minha referência de luta, de coragem, de determinação e de compromisso. Compromisso com essa história que não está terminada, que nós estamos ajudando a resgatar e que temos que deixar para gerações futuras. Agora veja, nós somos em 11 filhos, mas apenas eu milito politicamente, porque essa história de sofrimento, de violência, pegou cada um de um jeito, né? Muitos episódios aconteceram, muitas coisas que a cada filho pegou de um jeito, né? Eu talvez por ter um certo atrevimento desde criança, eu dei a minha cara a tapa desde pequena, eu tinha tarefas desde muito cedo, eu era uma das filhas mais próximas ao meu pai, porque eu tinha uma sede de saber o que era ser comunista e por que ele era comunista, e arranquei muito cabelo em briga de rua, porque eles iam fazendo chacota, que eu era filha de comunista, brigando na escola. Naquela época a gente usava uns guarda-pozinhos branco, né, que era o uniforme do grupo escolar. Cansei de chegar com o guarda-pó rasgado em casa, porque eu defendia o meu pai, defendia a minha mãe, e porque para aquelas crianças ser comunista era pior do que ser filho de bandido, de ladrão, de assassino, era muito pior, né? Eu me lembro que uma vez eu fui comprar fiado, eu trabalhava num banco, eu era arrimo da família toda, eu fui comprar fiado numa mercearia, e o dono da mercearia disse o seguinte: se seu pai fosse o bandido, estivesse preso, eu vendia fiado para você, mas ele é um comunista, e para mim comunista é pior do que bandido, eu não vendo para você aqui no meu armazém. Isso é o mínimo que eu ouvi durante a minha juventude toda. Então, mas o tiro saiu exatamente pela culatra. Isso não deu conta de me tirar a crença de que meu pai estava fazendo a coisa certa. Quando a gente visitava na cadeia, era um sofrimento muito grande, porque ele sempre estava muito magro, barba muito longa, e chorava muito, e nós todos chorávamos muito. Não era uma visão, era uma visão do inferno visitar meu pai na cadeia, mas minha mãe levava a gente. Não sei se... Ela levava, não sei, talvez pudesse ter nos poupado disso, mas na visão dela nós tínhamos que enfrentar isso, inclusive, né? Que isso, ela dizia, isso é um sofrimento, mas isso faz parte da história de vocês. A gente só vira gente enfrentando o que gente é capaz de fazer com gente. Então, vocês têm que vir juntos. E era doloroso, né? A gente queria que meu pai fosse embora. Minha irmã subia nas grades, chorava, se machucava. Eu tinha uma reação diferente.
eu não chegava perto das grades onde meu pai estava preso. Eu não dava conta disso. Mas eu ficava de longe, assistindo aquilo. Lógico que eu chorava muito, como meus irmãos, mas eu engolia aquilo tudo, né? É diferente, cada criança é uma criança. Então, isso marcou. Agora é engraçado, porque eu tinha vontade de conversar. Eu conversava com muitos filhos de comunistas, mas eu conversava com uma amiga minha, que o pai dela também sofreu muito, e ela falava desses sonhos, desses pesadelos que a gente tem. Não é que tinha, tem. Eu tenho 66 anos. Eu ia perguntar quais são os seus sonhos, né, agora. Meus sonhos são sempre sonhos de que a polícia está chegando. Ou que eu estou num quarto escuro, ou sonhando com a gente fugindo de alguma coisa, minha mãe na frente, minha avó, as crianças todas fugindo de alguma coisa. Não são sonhos, são pesadelos. É muito pesado como isso fica tatuado, porque eu considero isso uma tatuagem na minha memória. Eu consegui me desvencilhar de um bocado de coisa, mas não disso. Por quê? Porque é a fase da infância. Ela está mais presente em mim do que a fase da juventude, da fase adulta, que eu também tive problemas. Mas o que, quando você é criança, essas coisas são capazes de fazer com a gente, né? Esses medos ficam instalados de uma forma tão grande. Eu sei que eu não sou mais criança, eu sei que aquilo não vai voltar a acontecer, mas aquilo está gravado na minha memória, aquilo está registrado. Tanto é que quando eu fui presa e saí da prisão, eu não sonhava com a prisão, eu sonhava com o que eu vivi na minha infância. Então eu nunca fui para psicóloga, nunca fiz análise, talvez devesse ter feito. Talvez eu tivesse me livrado disso tudo, mas eu não fiz. Então, eles estão instalados aí em algum cantinho, alguma gavetinha, que de vez em quando essa gaveta é aberta por alguma razão. Evidentemente que fui tratada depois, eu demorei muito para me curar, então eu fui levada para psiquiatra também. E meu pai escolhia sempre pessoas mais próximas, amigas, tal. Mas é assim, a gente vai enfrentando essas coisas porque não tem outro caminho. Ou você se entrega, se prostra, ou você reage contra. Então, eu aprendi isso com meu pai. Meu pai era um homem forte. Não fisicamente, ele era magrinho, pequeno, baixinho, mas era um gigante porque ele enfrentava a polícia, enfrentava todo o sofrimento que ele ficou 4 anos incomunicável na prisão e mais 4 escondido numa fazenda aqui, próxima a Londrina, só que não adiantou nada. Como ele saiu da prisão, da fazenda onde estava escondido, que aliás era uma fazenda do Dr. Newton Câmara, ele foi preso no dia seguinte. Então foram prisões sucessivas, essa situação que não deve ter sido, eu não acredito que tenha sido diferente na família de outros comunistas. Mas como meu pai era mais visado, né, ele era uma liderança forte, uma liderança importante, ele era muito mais visado. Acontecesse o que acontecesse em qualquer lugar, inclusive coisas das quais ele não tinha participado, ele era preso. Por isso essas fugas, por isso essas saídas na calada da noite, por isso essa situação de desespero da família também, ao ser despejada, não é agradável, né? A gente era uma família pobre, nós éramos pobres, então cortava a nossa água, porque não dava conta de pagar a conta da água, a gente tinha que ir lá com um caldeirãozinho, a vizinhança dizia, pai está preso? Pai está preso? A única pergunta que a gente ouvia, sempre, não, está viajando. Aí dava o caldeirãozinho de água emprestado. E era assim, né? Uma vida muito dura, mas que não foi capaz de nos desviar da nossa tarefa de construir nossas famílias, né? De manter o sonho vivo de uma sociedade realmente justa. A própria esperança, né? Que eu acho que tudo isso que você está falando é essa esperança. A esperança que me move. Isso. Eu acho que essa esperança
eu herdei do meu pai. E não dá para viver sem esperança. Porque se você viver sem esperança e sem sonho de mundo novo, você se ajoelha na primeira oportunidade. A gente tem que se manter de pé. E não faz a revolução, né? Não vai. Sabe? Então você tem nós estamos em plena revolução. Nós estamos construindo, fazendo essa revolução. E não há espaço para você não ter esperança. A esperança é que me mantém viva. A esperança é que manteve vivo meu pai e viva minha mãe. Né? Minha mãe morreu de câncer, eu acho que também, né? Enfim. Minha avó também morreu de câncer, e o câncer é uma doença psicossomática, com certeza, né? Foram muitas coisas que nós vivemos. Minha mãe teve, as gravidezes da minha mãe foram sempre, meu pai, a gente brinca que ele saía da cadeia, fazia um filho e ia preso de novo. Sistematicamente. Eu tenho uma irmã que conheceu meu pai quando ela tinha 4 anos. E eles sempre tiveram problemas de relacionamento. Por quê? Porque ela nunca reconheceu meu pai. Meu pai entrou, depois que ele saiu da prisão, na vida da gente. E teve o azar ainda, a infelicidade, de estar limpando uma arma. Ele era um pouco descuidado. E nós estávamos... A gente adorava conversar com ele, ele contava coisas incríveis, histórias incríveis, ensinava música folclóricas do Nordeste. Era uma pessoa que tinha tudo para ser um dos homens mais tristes e era o mais alegre que eu conheci. E ele estava limpando uma arma, a arma caiu. E ele achou que tivesse 100 balas e tinha uma. Pegou em quem? Na Eunice. Pegou na coxa, atravessou. E ele, em pânico, embrulhou minha irmã no lençol, e a vizinhança toda gritando, comunista matou a filha, comunista matou a filha, comunista matou a filha. E ele levou minha irmã para o hospital, e a bala foi extraída. Mas na cabeça da minha irmã, fantasmas prevaleceram durante muito tempo. Então, ainda por, né, acontecimentos dessa natureza. São muitos acontecimentos que outras crianças devem ter passado, os adolescentes, os jovens devem ter passado, mas que faz parte de um caminho. A vida é feita de escolhas, de opções. Ou você se silencia, ou você brada o seu sonho por uma sociedade realmente diferente dessa nossa, e para mim eu continuo sendo uma pessoa que acredita no socialismo, com certeza, absoluta, e vai ser assim até o último dia. Se você quiser, enfim, mais alguma coisa que você queira complementar? Eu não, acho que é isso, não sei se você quer perguntar mais alguma coisa. Eu só não gosto muito de lembrar o episódio da prisão. Eu só não... Eu imaginei, até nem perguntei, porque perguntei a idade, mas a única coisa que eu posso dizer é que a ditadura ela foi tão miserável que as mulheres prisioneiras, elas sofriam, além de todo tipo de violência que os homens sofrem, a violência moral. Isso não é uma coisa muito dura também, muito, muito difícil. É uma opressão de gênero. A enésima potência, né? Eleva a milésima potência. Eu nunca fui chamada pelo nome. É só de prostituta para cima, que não era prostituta, né? Não era puta mesmo, para cima. Então, esse episódio eu tenho feito um esforço muito grande para... Ele é muito doloroso, é muito difícil. Mas nada foi fácil, tudo foi difícil, tudo foi doloroso. Mas tudo também foi extraordinariamente importante. Eu acho que a forja, a ferro quente, como eu fui construída e a minha família também, elas garantiram a pessoa que eu sou hoje. A gente fica muito mais corajoso, muito mais determinado, a gente tem opinião, sabe por que está lutando. E quando você sabe por que está lutando, você vai adiante. Pode ser sol, sob a chuva,
sob tempestade, você vai. Você não pode voltar. Você tem que caminhar, caminhar e caminhar. E, se possível for, deixar esse bastão do seu caminhar, como meu pai fez comigo, na mão de alguém que continue caminhando por você. Porque eu não sei se eu vou ver a sociedade que eu sonhei para os meus filhos, para minha neta. Mas alguém verá, com certeza. Então, este alguém, se for um bisneto, tetaraneto, sei lá, seja quem for, ele será eu no futuro. É isso. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Ísis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.